Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes no governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações. A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Nas relações, com uma química, pra gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer... Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. Esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial... Preste atenção, opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, acabar com a ditadura do judiciário. O Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Mas não houve uma química? Não entendi. Você começou falando de química e degelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão. Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky, Cine, se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro.
O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento... E saíram chorando. Enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Não, eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário, parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo pro rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco Rubio falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura já deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também. E agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Ó, seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil.